Yes, sir! Yes, sir. Back to the finals, baby! Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você o segundo episódio de uma série especial de 6 sobre a história do Brasil na NBA. Nenê! Do Brasil! Com o sucesso imediato de Nenê, as portas da NBA se abriram para outros 2 brasileiros na temporada 2003-2004. O San Antonio Spurs, que nunca hesitou em apostar em jogadores estrangeiros, ofereceu um contrato de 2 anos a Alex Garcia e selecionou Leandro Barbosa com a 28ª escolha no draft. The NBA champion San Antonio Spurs select Leandro Barbosa of Brazil. Assim como o Nenê, Leandrinho jamais jogou pelo time que o draftou, pois foi imediatamente trocado. Em vez de se juntar aos então campeões, Leandro foi parar num time em transição, que acabaria ficando de fora dos playoffs naquela temporada, o Phoenix Suns. Diretaço! Ele, Barbosa! Começava ali a busca pelo título e também um caso de amor com a NBA. O filho da Dona Ivete e do seu Vicente era pura simplicidade e graça. Rapidamente, Leandrinho se tornou um dos mais queridos jogadores de toda a liga. Leandro might be one of my favorite players of all time. When we signed him at Phoenix, he came in, he spent the night in the locker room. He would not leave. He slept on the floor because he was so excited about putting his uniform on. He slept on the floor. But he is the nicest, funniest guys I've ever coached. And he's a great player. A sorte do Suns mudaria na segunda temporada de Leandrinho, com a chegada de Steve Nash. Aquele time que tinha também Amar'e Stoudemire e Shawn Marion teve a melhor campanha da liga, com 33 vitórias a mais em relação à temporada de estreia do brasileiro. Barbosa! Acabou, né? Esse Barbosa mata! Steve Nash foi eleito MVP e Mike D'Antoni o técnico do ano, mas os Suns acabaram derrotados pelos Spurs nas finais do Oeste. Ginobili! Feels like the worst case scenario for Phoenix. Em 2007, Leandrinho foi eleito o melhor sexto homem da temporada. Até hoje, esse é o único prêmio individual conquistado por um jogador brasileiro na NBA. Sou muito feliz de ser brasileiro e estar aqui conquistando esse título Six Man of the War. É um título muito importante para mim. Foi muito difícil chegar aqui. Nada teria acontecido se o Dan D'Antoni e o Mike D'Antoni dessem essa oportunidade grande que eles deram para mim. Então é um grande objetivo que eu tinha e um sonho também conquistado. Estou muito feliz. As a sixth man, I can't imagine having a better player in that position, and he's a huge part of our team, regardless of what position he is or what role he takes on as far as coming off the bench. And he could start for any team in this league, and he's just a fantastic player and getting better all the time. I think he's definitely proven that he's one of the best coming off the bench. He's a spark plug. He scores so well and so easy. He helps us so much, so I think it's well deserved. And congratulations to Leandro. Em 7 anos no Suns, Leandrinho foi peça fundamental de uma equipe que ficou conhecida por buscar o arremesso nos primeiros 7 segundos de posse de bola. Com sua velocidade e habilidade, que lhe valeram o apelido de Brazilian Blur, se encaixava como uma luva no estilo de transição adotado pelo técnico Mike D'Antoni. Phoenix the other way, Barbosa counted and a foul! That was the Brazilian Blur at his best. Mas em 2010, Leandrinho foi trocado com o Toronto Raptors. A experiência no Canadá durou apenas uma temporada e meia. O brasileiro passou então por Indiana Pacers, Boston Celtics e novamente pelo Phoenix Suns, para finalmente chegar ao Golden State Warriors em 2014, juntamente com o novo técnico do time, Steve Kerr. Leandro is he's great for us, both on and off the court. He's explosive, he's fast, he gets transition layups, he's good on defense. And then off the court, he's one of our leaders. He really is a guy who mentors the younger players, talks to them on the bench, and he's fun to be around. He's a great human being, so we love him. Ao lado de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, Leandrinho venceu 67 jogos naquela temporada, contribuindo com a experiência de quem já tinha 11 anos de NBA e 33 de idade. I actually learned touch around the basket and the paint from Leandro Barbosa. He's, to me, one of the best finishers in the game without really dunking the ball.
and the way that he can use both hands and get the ball in the basket however he has to. Apesar da melhor campanha da liga, os Warriors não eram campeões há 40 anos. Mas o brasileiro no melhor estilo Leandrinho cantou que o título viria no início dos playoffs. Do you think the right things are coming together now for the Warriors going into playoffs? Definitely. We're going to be championship. Thank you, Leandro. Awesome. All right. Leandrinho estava certo. Logo na primeira temporada em São Francisco, veio o tão sonhado título da NBA. Acabou! A celebração começa na Califórnia! Muitos anos de sacrifício, muitos anos de deixar de fazer muitas coisas, muitos anos ficando longe da família, mas você ali persistente e insistente no que você quer, no objetivo, sonho, e deu certo. Então, poxa, é muito gratificante, é uma emoção muito grande em saber que a gente representou, fez o nosso papel, fez o que tinha que fazer lá, e principalmente com um troféu desse, né? Eu acho que é magnífico, não tenho palavras mais para falar. How long have you been waiting for that, Leandro? 12 years. Com os Warriors, Leandrinho disputaria as finais mais uma vez, no ano seguinte, mas após estar vencendo a série por 3-1, o time acabou derrotado pelo Cleveland Cavaliers. It's over! The Cavaliers are NBA champions! Leandrinho teria sua terceira passagem pelo Suns para sua 14ª temporada na liga, o último ato de uma vitoriosa carreira. Conheci o Leandrinho em Uberlândia, numa seleção, que eu estava pela seleção do Espírito Santo e ele pela de São Paulo, a gente ficando no mesmo hotel lá, no refeitório ali. Todo mundo já falava dele, que era uma promessa e ninguém estava mentindo, né? Se tornou esse jogador tão vitorioso, com muitos títulos e muitas conquistas na carreira dele. Então, ter no meu currículo jogado com o Leandrinho vai ser uma coisa que eu vou levar comigo para sempre. Here's Barbosa. They got it! A career high with 41 points. Uau! Se Leandrinho chegou à NBA através do draft, Alex Garcia deve um pouco de sua ida para a liga a um toco sobre um gigante do basquete, meses antes do início da temporada, em 2003. E eu tive essa oportunidade de dar esse toco no Tim Duncan, aonde o Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, era assistente da seleção americana. E logo depois desse pré-olímpico, eu recebi o convite de poder ir para San Antonio, fazer alguns treinos e poder me integrar à equipe. Alex, então, com 23 anos, disputou apenas 2 jogos com os Spurs. Logo depois dessa primeira temporada, eu acabei sendo trocado por New Orleans Hornets, aonde tive uma percepção melhor de como é jogar na NBA, mas infelizmente tive 2 lesões em 2 anos, e aonde me possibilitou de dar sequência, né? No New Orleans Hornets, Alex disputou 8 partidas. Se a passagem pela NBA durou menos do que gostaria, o conhecimento acumulado naqueles 2 anos foi fundamental para o Brabo, como é conhecido Alex. Mas eu sou grato por tudo, porque o que eu aprendi, o que engrandeceu o meu basquete nesses 2 anos na NBA, foi uma coisa que eu guardo até hoje, e isso aí fez a diferença depois da minha carreira. O 6º jogador brasileiro a atuar na NBA foi a surpresa do draft de 2004, que teve também Anderson Varejão selecionado com a 30ª escolha. With the 8th pick in the 2004 NBA Draft, the Toronto Raptors select Rafael Araújo. Fui chamado, passou uma novela, né, na minha cabeça, uma história de vida de 10 anos, sair do interior de São Paulo e fazer faculdade americana, ir para os Estados Unidos, sem falar inglês e ter toda essa experiência toda. Então, acho que isso aí não tem preço, né? Depois de uma carreira universitária de destaque, os Raptors apostaram alto em Rafael Araújo, baby. Mas o time trocaria a estrela Vince Carter poucos meses depois e não passou nem perto dos playoffs nas 2 temporadas do brasileiro no Canadá. E como eu estava num time que estava em transição ainda, estava começando, então acho que tinha muita pressão no Toronto Raptors. Apesar dos 2,11 metros e 127 quilos, a lista de pivôs adversários na época, sobretudo na Conferência Leste, não ajudava Baby em nada em sua missão de ser a solução para os Raptors no garrafão. Quando eu entrei no Toronto Raptors, eu era para marcar Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Jermaine O'Neal,
Alonso Mourning, depois ele foi trocado. Então era o jogo mais físico. Depois de 75 jogos como titular, com média de 12 minutos de quadra, Baby foi trocado para o Utah Jazz. Foi bacana, né, fazer parte jogar pelo Utah Jazz, com o coach George Sloan, né, com aquele time que a gente foi nos playoffs com o San Antonio Spurs. Os 5 jogos naqueles playoffs foram os últimos de Baby na NBA, que ainda jogaria por mais 7 temporadas, na Rússia, China e Brasil. Eu voltei para casa com uma outra bagagem, com outro respeito, e eu acho que isso aí, né, foi bem nítido. Infiltração para dentro do garrafão, para 2 pontos. Um bom momento do brasileiro.